Olá amiguinhos, eu sou o professor Mauri Júnior e bem-vindos ao nosso vídeo 2 de revisão de tabela periódica. No vídeo passado a gente ficou de falar 10 coisas que você como aluno precisa aprender sobre a tabela. Mas o vídeo ficou um pouco longo e só deu para falar 8. Ficaram faltando os tópicos 9 e 10, que é justamente o que a gente vai tratar nesse vídeo. Aqui a gente vai ver como que a gente pode usar a tabela periódica para criar uma relação da tabela com o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama bem aqui que organiza os elétrons na eletrosfera de um átomo em ordem crescente de energia. Então vamos lá, direto ao ponto, sem firula, vamos lá. Número 9, os elementos representativos e a camada de valência. Tá, eu sei que esse tópico aqui não é tão importante para cá, para a tabela periódica, mas como a gente vai precisar dessa informação lá para ligações químicas, que é o próximo tópico que a gente vai trabalhar, é bom a gente aprender isso logo aqui de cara. E ó, já vou adiantando que isso aqui é muito fácil. Aí consiste numa lógica muito óbvia. Olhando para a posição do elemento na tabela, a gente consegue determinar quantos elétrons o átomo tem na camada de valência sem precisar do diagrama de Pauling. Então como é que vai funcionar isso? É muito fácil. Primeiro vamos entender que isso aqui não serve para os elementos de transição, só para os elementos representativos. Isso acontece porque eu já falei, os elementos de transição são bugados, eles têm exceções a vários sistemas de organização, dentre eles esse aqui. Então isso aqui só vale para os elementos representativos, ou seja, os elementos do bloco A. Como é que funciona isso na prática? É muito fácil. A família do elemento representativo vai coincidir com o número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, a gente tem aqui a família 1A da tabela periódica. Todos os seus elementos terão um elétron na camada de valência. Não pode fazer a distribuição eletrônica. Todos os elementos da família 1A terão um elétron na última camada. 2A, se você fizer a distribuição, vai ter 2 elétrons. 3A, 3 elétrons, 4A, 4, 5, 6, 7, 8A, 8 elétrons e assim por diante. Muito fácil, certo? Número 10, a tabela periódica e o diagrama de Pauling. Vocês sabiam que só olhando para a posição de um elemento da tabela a gente consegue fazer a distribuição eletrônica inteira dele sem precisar do diagrama de Pauling? Dá para fazer isso, você precisa ter um pouquinho de atenção, porque esse assunto ele é um pouquinho complicado, mas depois que você pegar, você vai conseguir fazer qualquer distribuição sem precisar desse diagrama aqui, que é uma pedra no sapato de muita gente. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai ter que fazer. Tá? Então vamos lembrar aqui que o diagrama de Pauling, ele divide os elétrons por nível e subnível. São um total de 7 níveis, que coincidem com as camadas, e a gente tem 4 subníveis característicos para os átomos, o S, o P, o D e o F. Cada subnível tem um total de elétrons. Por exemplo, o subnível S, que está aqui em cima, tem 2 elétrons, o P tem 6, o D tem 10 e o F 14. Essa é a distribuição de elétrons por subnível. Agora, repare que eu coloquei os subníveis aqui com cores características. Essas cores coincidem aqui na tabela com os blocos que a tabela periódica foi organizada. É claro, a tabela periódica também é organizada em blocos de subníveis dos átomos. Na prática, eu estou dizendo que a distribuição eletrônica está diretamente ligada à lógica de construção da tabela. Vamos ver como é que a gente pode ver isso. Mas antes, perceba que eu preciso me sentar aqui para poder escrever aqui no tablet para você ver aí na tela. Fica uma explicação bem mais direta, bem mais fácil de visualizar, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para associar a tabela periódica aos subníveis do diagrama de Pauling? Primeiro, a gente vai ter que distribuir os subníveis dentro da tabela. Repara que aqui a nossa tabela ela tem 4 cores diferentes. Essas cores vão coincidir com os seus respectivos subníveis. Então, por exemplo, aqui na família 1A e 2A, eu vou botar o subnível S. O P de azul eu vou colocar aqui embaixo para coincidir com o bloco P. O D bem aqui embaixo para coincidir com o grupo D ou de transição da tabela. E o bloco F são os elementos de transição internas que a gente não vai usar porque não cai em provas de distribuição eletrônicas de elementos do bloco F. Tá bom? Tá, e agora como é que você vai fazer? É muito fácil. Vamos lembrar aqui
que cada subnível tem um número máximo de elétrons, segundo o diagrama do Pauli. Então, por exemplo, o subnível S tem 2 elétrons. E repara também que o número total de elétrons dentro desse subnível coincide com o número de grupos desse bloco. Ó. É porque, bem aqui, nesse primeiro bloco, a gente pode chamar de S1, nesse segundo bloco, S2. Pronto, agora vamos para cá para o P, que é o bloco ainda dos representativos. O bloco P, o subnível P, cabe no máximo 6 elétrons. Repara de novo que o número de elétrons aqui coincide com o número de grupos dentro desse bloco. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 grupos. Então, bem aqui, a gente vai colocar o P1, tá? É o primeiro grupo do bloco P. Bem aqui, P2, P3, P4, P5, P6, excluindo o hélio, tá? Porque o hélio só tem 2 elétrons, não tem como usar o subnível P. Tudo bem? E agora o D, ó. O D, vamos lembrar, ele tem 10 elétrons, subnível D, que estão distribuídos nesses 10 grupos aqui dos elementos de transição externas. Então, vai ficar bem aqui no começo, ó, de azul, D1, aqui D2, D3 e assim por diante, até o último grupo bem aqui, D10. O F, como eu falei para vocês, eu não vou nem mexer porque são elementos de transição internas e esses elementos normalmente não são cobrados em se tratando de distribuição eletrônica, porque tem várias exceções ao diagrama de Pauli. Beleza? Tá, como é que a gente vai fazer a distribuição, então, olhando para a tabela periódica? É muito fácil, você vai precisar basicamente de 3 informações. O gás nobre, que mais se aproxima do átomo que você quer fazer a distribuição. Você vai precisar do período que esse átomo está localizado e da família dele. Basicamente é isso, gás nobre, período e família. Com essas 3 informações, você consegue fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento na tabela periódica. Como é que vai funcionar esse procedimento? Vamos supor que eu precisasse fazer a distribuição eletrônica do berílio bem aqui, ó, número atômico 4. Primeiro a gente vai olhar para os gases nobres. O número atômico do berílio é 4. Qual é o gás nobre que mais se aproxima do berílio em número atômico? É o hélio bem aqui, ó, número atômico 2. O próximo é o neônio, então tem 10 elétrons, passa que o berílio só tem 4. Então só pode ser o hélio. Então pronto, você vem bem aqui, distribuição eletrônica do berílio, número atômico 4. Você vai usar o gás nobre que mais se aproxima dele, nesse caso a gente já viu, é o hélio. Coloque entre colchetes, tá? Só para especificar que trata-se de um gás nobre. E põe o número atômico aqui embaixo, vai precisar dessa informação, tá? Então tá aqui, a primeira parte da distribuição está feita. Então falta organizar 2 elétrons para complementar. Como é que a gente vai organizar esses 2 elétrons? A gente vai ver qual é o período do elemento e o grupo, a família que ele está localizado para poder distribuir esse restante de elétrons. Lembrando que o período sempre vai coincidir com os níveis da distribuição e a família vai coincidir com o subnível que você está trabalhando em questão. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Qual é o período do berílio? Vamos lá, ele está bem aqui, ó, no segundo período. Então vamos colocar aqui na distribuição 2. Tá bom? Agora, repara que o berílio, já fomos no nível, tá? Ele está no grupo ou família S, mais especificamente na família S2. Então, pronto, eu vou colocar bem aqui o S2, que é a localização dele na tabela periódica. Pronto, tá aqui a distribuição eletrônica do berílio, sem precisar do diagrama de Pauli. Agora, só para confirmar aqui, para você, se você fez tudo certinho, você pode somar o total de elétrons da distribuição e tem que ser igual ao número total de elétrons que você está distribuindo. Então, 2 do S, 2 do hélio, 4 elétrons, portanto, está ok a distribuição eletrônica. Bem facinho, não é não? É fácil. A gente vai fazer outros exemplos aqui com um pouco mais de complexidade para a gente tentar fixar essa ideia na cabeça. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Vamos supor que agora a gente precisasse fazer a distribuição eletrônica do oxigênio bem aqui, número atômico 8. Como é que a gente vai proceder à distribuição eletrônica sem precisar do diagrama de Pauli? Então vamos lá, oxigênio, número atômico 8. Vamos lembrar aqui, a gente precisa do gás nobre, do período e da família do elemento. Quem é o gás nobre que mais se aproxima do oxigênio
aqui na família. Ó, o oxigênio é 8, mas se aproxima em número atômico. É o hélio bem aqui, ó, porque o neônio tem 10 elétrons, passa dos 8 do oxigênio. Então vamos colocar aqui o gás nobre, aqui embaixo bonitinho, ó. De novo, é o gás nobre hélio, entre colchetes, bem aqui, e ele tem 2 elétrons, ó. Ou seja, dos 8 elétrons do oxigênio, 2 elétrons já estão organizados nesse gás nobre aqui, que é o hélio. Tudo bem? Agora a gente vai passar aqui o período e a família dele para determinar os níveis e os subníveis da distribuição eletrônica. Como é que a gente vai fazer isso? É muito fácil. Vamos ver primeiro o período dele. O oxigênio, ele está bem aqui, ó, no segundo período. Eu vou chutar aqui uma setinha para ficar bem mais fácil de ver. Tudo bem? Então, ó, ele está no segundo período. Agora a gente vai ver quais são os blocos que o oxigênio, a setinha no segundo período, corre até chegar no oxigênio. Então, verifique bem aqui, ó, no segundo período, que a gente passa aqui pelo bloco S, ó, mais especificamente pelos 2 grupos do bloco S. Isso se reflete na distribuição, tá? A gente passa no bloco S, passando pelos 2 grupos. Aí a gente continua bem aqui, ó, ainda no segundo período, então vou colocar um 2 bem aqui, tudo bem? E aí, ó, presta atenção, a gente cai bem aqui, ó, no bloco P, ó, que é justamente a localização do oxigênio, mais especificamente no grupo ou família do subnível P4. Então você vai, coloca bem aqui o P e o 4. Tá aí a distribuição eletrônica do oxigênio sem precisar do diagrama de Pauli. Vamos fazer a contagem para ver se dá certinho, ó. O oxigênio tem 8 elétrons, tem 4 no P, mais 2 do S, dá 6, mais 2 aqui do gás nobre, 8 elétrons, portanto, ficou direitinho a distribuição eletrônica. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Vamos supor que ele pedisse a distribuição eletrônica do elemento cloro, número atômico 17, está bem aqui. Como é que a gente vai proceder? Vamos colocar o cloro bem aqui, número atômico dele 17, daí a gente vai olhar para o gás nobre que mais se aproxima do cloro em número atômico. Perceba que os gases nobres são esses bem aqui, ó. O argônio passa, ele tem 18 elétrons, o mais próximo é o neônio com 10 elétrons. Então vamos lá, colocar aqui entre colchetes o neônio e vamos colocar os 10 elétrons dele direitinho aqui do lado, ó. O que isso aqui quer dizer? Que dos 17 elétrons do cloro, 10 já estão organizados nos gases nobres. Vamos pegar agora os 7 elétrons que faltam e distribuir dentro dos níveis nos respectivos subníveis. Tudo bem? Então vamos lá. O cloro, vamos pegar aqui o período dele, a família, ele está bem aqui, ó, no terceiro período. Ó. Então lá vem aqui, vamos passar uma linha imaginária aqui até o cloro, está bem aqui o cloro no terceiro período. O grupo dele é esse bem aqui, ó, o P5. Ó. Então vamos lá, vamos fazer aqui a distribuição dele. Ó. Ele está no terceiro período, tudo bem? Agora perceba, ele passa pelo bloco S inteiro. Ó, o terceiro período até chegar no cloro, ele passa pelos 2 grupos do bloco S. Então vamos lá, passou pelo bloco S, pelos 2 grupos, então S2. Continua no terceiro período, ó, perceba aqui, ó, ele vem direto aqui, não tem período, é o terceiro período ainda, não tem grupo nem bloco nenhum. Aí ele vem, puff, e bate aqui no bloco P. Mais especificamente, olhe bem aqui, olha, o P5 da tabela periódica. Então fica 3P, opa, foi mal, P5. Pronto, está aqui a distribuição eletrônica do cloro usando a tabela sem precisar do diagrama de Pauli. Vamos contar os elétrons para ver se vai dar certinho, para ninguém não ficar com dúvida. Ó, são 17 elétrons, 5 do P mais 2 dão 7, mais 10 daqui do gás nobre, 17 elétrons, portanto está correto, sem trabalho praticamente nenhum. Próximo exemplo. Exemplo 4, vamos supor que eu precisasse fazer a distribuição eletrônica do potássio número atômico 19. Qual é o procedimento? Vamos lá, coloca aqui o potássio número atômico 19. Qual é o gás nobre que mais se aproxima dele em número atômico? Ó, veja, um bem próximo aqui, ó. O argônio bateu na trave, ó, são 18 elétrons, olha que legal. Então, dos 19, o argônio ele já organiza 18 elétrons para a gente sem problema nenhum. Quer dizer, falta só um elétron
da distribuição para a gente organizar dentro de um nível e um subnível específico. Como é que a gente vai determinar o nível e o subnível? Vamos ver qual é o bloco, o período e a família desse elemento, tá bom? Então vamos lá. O potássio, ele está bem aqui, ó, no quarto período, olha que legal, bem pertinho, ó. Então vai ficar quarto período, que é a localização dele. Perceba que ele está bem aqui no bloco S, ó, mais especificamente aqui no S1. Então pronto, fica assim, ó, 4S1. Tá aí a distribuição eletrônica pela tabela do potássio número atômico 19, sem precisar do diagrama de Pauli. Vamos contar para ver se está certinho. 1 mais 18 do argônio, 19, facinho, sem problema nenhum. Próximo exemplo. Exemplo 5, vamos fazer a distribuição eletrônica do elemento ferro, número atômico 26. Agora calma, como o ferro é um elemento de transição, ou seja, é um elemento do bloco B, que é esse bloco B aqui, do subnível D, a gente vai ter que tomar alguns cuidados com ele. Lembra, os elementos do bloco B, que são os elementos de transição, eles são meio bugados. Então, a gente vai precisar fazer alguns ajustes aqui para tentar colocá-los dentro desse sistema de organização dos subníveis. Qual é o ajuste? Você tem que lembrar lá da distribuição eletrônica que quando o elemento ele é de transição externa, que são os elementos do bloco D ou B da tabela periódica, o subnível mais energético sempre vai cair na penúltima camada. Ou seja, se o átomo tem 4 camadas, o subnível de maior energia cai na terceira. Se tiver 5 camadas, cai na quarta. Se tiver 6 camadas, cai na quinta e assim por diante. É a única coisa de diferente que você vai ter que lembrar. Em se tratando de elementos de transição externa, o subnível de maior energia sempre vai ser uma camada a menos em relação à posição dele na tabela. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer para aplicar isso aí. Então tá bom, ferro, número atômico 26. Como é que a gente vai fazer? A mesma coisa, vamos olhar para o gás nobre que mais se aproxima dele. Os gases nobres são esses aqui, ó. Número atômico 26, o mais próximo é o argônio 18. Então vamos lá, vamos usar esse gás nobre aqui para a gente ajudar aqui na distribuição. É o argônio, ó, 18. O que isso quer dizer na prática? Que dos 26 elétrons do ferro, 18 já estão organizados aqui nos gases nobres. Quer dizer, faltam 8, na verdade, para a gente organizar na eletrosfera do ferro, usando aqui os níveis e os subníveis, respectivamente. Para isso, vamos ver aqui qual é o grupo do ferro. O grupo do ferro, quer dizer, o período do ferro é o quarto. Ó, veja, bem aqui, eu vou passar uma linha imaginária até o ferro aqui embaixo. O período dele, o bloco dele, desculpa, a família é essa bem aqui, ó. Então, bem aqui é D1, D2, D3, D4, D5. Então, essa família aqui do ferro é o D6. Pronto. Então, vamos lá fazer a distribuição seguindo essa regra que a gente acabou de colocar aqui para vocês. Então, vamos lá. Ele está no quarto período, certo? Então, tá bom, ó. Vamos lá. Quarto período, ó. Reparem que ele passou pelos dois blocos S, ó. O período dele atravessa os dois grupos do bloco S, ó. S1, S2. Então, vai ficar do 4, S2. E aí, ó, aqui que está a pegadinha, o pulo do gato. Perceba que a gente entrou bem aqui, ó, no território dos elementos do bloco B. São os elementos de transição externa. Se eu estou no quarto período, você tem que lembrar que os elementos de transição externa sempre têm elétrons de maior energia na penúltima camada. Então, está no quarto período, eu vou colocar bem aqui um 3, ó. Pronto. É só esse ajuste que você vai ter que fazer. De resto é a mesma coisa, olha. Tá bem aqui o ferro, ó, no grupo 3, no grupo D6, ó. Tá aqui a distribuição eletrônica do ferro 3D6. Pronto, tá aí, ó. Vamos contar para ver se deu certinho, ó. 6 mais 2 dá 8, mais 18, olha só, dá 26. Tá aí prontinha a distribuição eletrônica do ferro pela tabela sem precisar do diagrama. Eu vou fazer aqui mais um exemplo com elemento de transição para a gente não se atrapalhar, para a gente não perder, beleza? Exemplo 6, vamos supor que a gente precisasse fazer a distribuição eletrônica do zircônio número atômico 40. Percebam que eu tirei daqui as marcações dos blocos. Aí você tem que lembrar que o amarelo é o S, bem aqui é o P,
aqui é o D e bem aqui é o F. Você tem que lembrar também que os S1, S2 estão bem aqui, P, P1, P2, P3, você tem que começar a tentar fazer essas coisas na sua cabeça, porque numa prova não vai estar bonitinho lá o subnível dentro de cada grupo para você fazer. Então vamos começar aqui desde já a praticar do jeito que vai cair numa prova. Então vamos lá, zircônio, aqui ó, número atômico 40, vamos fazer a distribuição dentro das regras que a gente estabeleceu. Primeiro vamos olhar para o gás nobre que mais se aproxima dele. Bem, aqui é o criptônio, ó, o gás nobre que mais se aproxima em número atômico é o 36, ó, já que o número atômico dele é 40. Então vamos lá, 36 é o criptônio. Criptônio 36. Olha que legal. Dos 40 elétrons do zircônio, 36 já estão organizados pelo gás nobre. Então, falta só organizar 4 elétrons nos respectivos níveis e subníveis para a gente completar a distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual é o grupo o período do zircônio. O zircônio está bem aqui, ó, no 5º período. Aí eu não vou fazer mais linha, tá? Porque senão, se você for ficar fazendo linha aí, setinha na sua tabela, vai encher. E se tiver que fazer mais de um, vai ficar cheio de seta aí. Então vamos tentar fazer aqui de cabeça. Veja, ele está aqui no 5º período, certo? Então vamos lá, colocar o 5º, aqui o 5. Tudo bem? Daí, ó, ele passa pelo bloco S inteiro, tanto o S1 quanto o S2, ó, passa até o zircônio bem aqui, ó. Então, ele passa pelo bloco S, mais especificamente pelos 2 grupos do bloco S, tá? Continua aqui no 5º período, só que a gente entrou agora, ó, no domínio dos elementos de transição externas, são os elementos do bloco B. E os elementos do bloco B sempre têm um subnível de maior energia na penúltima camada. Então, a gente está no 5º período, a gente vai botar um a menos. Então, no lugar do 5, a gente vai colocar o 4. Pronto. Agora, vamos só ver qual é a família dele. Ó. D1, bem aqui onde está o zircônio. D2, está aqui a distribuição eletrônica linda, fácil e prática do zircônio para a gente, sem precisar do diagrama de Pauling. Vamos fazer a contagem de elétrons para ver se vai dar certinho aqui. Ó. Vamos lá, 2 mais 2, 4, mais 36, 40, ficou lindo, certinho, sem problema. Vamos fazer agora o último exemplo para a gente encerrar esse vídeo. Exemplo 7, iodo, número atômico 53. Já pensaram se eu fosse fazer a distribuição eletrônica usando o diagrama de Pauling para o iodo que tem 53 elétrons? Faz ideia do tempo que ia levar para a gente fazer isso? Então não precisa mais temer, vamos usar a tabela periódica e fazer a mesma coisa de uma forma muito mais rápida e muito mais prática. Tudo bem? Então vamos lá. Pegar aqui ó, o iodo, 53. Qual é o gás nobre que mais se aproxima dele em número atômico? Ó, é o 36, o criptônio. Ó. O xenônio aqui embaixo tem 54 elétrons, ele passa do iodo que só tem 53. Então, é o criptônio, o gás nobre que mais se aproxima. Vamos pegar aqui o criptônio, ó, 36 elétrons. Quer dizer, dos 53, 36 já estão organizados. O restante a gente vai ter que organizar dentro dos níveis, que ele passa pelos períodos, tá? E dos respectivos subníveis, são os blocos que esse período passa até chegar no iodo. Então vamos ver aqui direitinho. Ó. O iodo está aqui ó, no 5º período. Repara que ele passa até chegar aqui no iodo pelos 2 grupos do bloco S. Então vai ficar 5 para a gente não se perder. Ó. Ele passa pelos 2 grupos do bloco S, ó, bem aqui, então fica S2. Agora presta atenção, a gente vai entrar agora ó, nos elementos de transição externa. Então a gente vai ter que baixar uma camada em relação ao período. Então está no 5º período, eu vou botar agora aqui o 4. Ó, a gente passa pelo D e repara um detalhe. Até chegar no iodo, a gente passa por todos os grupos do bloco D. Ó. Ou seja, a gente passa pelos 10 grupos do bloco D da tabela periódica. Tudo bem? Aí, ó, passou pelos 10 do 5º período aqui, ó, do bloco D, e aí voltou aqui, ó, para o bloco P da tabela, tá? Então, agora a gente vai devolver ao período, não vai mais subtrair uma unidade da camada. Então, a gente está no 5º período, volta para o 5 bem aqui, ó, porque a gente está no 5º período, isso aqui são elementos representativos. Tudo bem? Pronto. Agora a gente vai ver aqui, ó, tá bem aqui, olha, 5º período, passou pelos 2S, passou pelos 10 grupos do bloco D, e parou bem aqui, ó,
Veja, P1, P2, P3, P4, P5. Até porque o último aqui é P6, você já sabe. Então aqui onde está o iodo vai terminar em P5. Portanto, está aqui a distribuição eletrônica dos 53 elétrons do iodo, usando a tabela, ignorando completamente o diagrama de Pauli. Vamos só contar para ver se dá certinho os elétrons. Ó, 5 mais 10 dá 15, mais 2, 17, mais 36, olha que legal, dá 53 elétrons, certinho o número de elétrons do iodo. Tudo bem? Ó, tente fazer aí alguns exemplos na sua casa, tá bom? Mas não faça nenhum exemplo que passe pelos elementos do bloco F, porque eles não são cobrados na tabela periódica e aí a gente procura ignorá-los no ensino fundamental e principalmente no ensino médio. Tente fazer alguns exemplos, se aparecer alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo, tchau!